isso mesmo, Anitta. Bom dia pra você, bom dia, Garrafa, bom dia a todo mundo que acompanha o Super Esporte. O São Paulo muito provavelmente, quer dizer, já é certo que vai ter duas estreias no jogo deste sábado contra o Bragantino. Dois testes, na verdade, que o técnico Muricy Ramalho vai fazer para saber se esses dois jogadores podem ser utilizados na quarta-feira na partida contra o Corinthians, na estreia do time na Copa Libertadores da América. O zagueiro Dória e o atacante Centurion, os dois serão testados na partida deste sábado. Vai ser uma espécie de vestibular para os dois, dependendo da atuação deles, serão utilizados no jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Aliás, coisa com bastante mistério o trabalho do São Paulo nesta sexta-feira. O treino estava marcado para 9h30 da manhã, toda a imprensa chegou nesse horário combinado, mas os portões só foram abertos uma hora depois. Em todo esse período, o Muricy Ramalho fez um treinamento tático com os jogadores, montando o time. Claro que o mistério não é por causa do jogo contra o Bragantino, sem dúvida nenhuma, já são trabalhos sendo feitos para a partida de quarta-feira contra o Corinthians, que é o grande objetivo do São Paulo neste começo de temporada. Depois que os portões foram abertos, os jogadores aqui no fundo participando de um rachão, aquele animado rachão de véspera de jogo, mas o treinamento mesmo tático feito pelo Muricy, a imprensa não pôde acompanhar. Agora, por falar no Centurion que deve ser a grande novidade do São Paulo neste sábado, o jogador participou de um jogo-treino ontem, ele e o Dória participaram do jogo-treino contra o Nacional, que foi realizado aqui no CT da Barra Funda, e o grande destaque foi que o Centurion mostrou mais qualidades, mais características do que aquelas que todo mundo esperava. A princípio, todo mundo esperava um jogador que atuava pelo lado do campo, driblador e tal, mas no jogo-treino de ontem ele mostrou que pode fazer também outras funções, jogou como meia armador, meia atacante, chegando por trás, pelo meio mesmo, fazendo bastante tabela, surpreendeu até o Muricy já tinha alertado isso na quarta-feira, que o Centurion era capaz de fazer mais funções, e isso ele mostrou muito bem no jogo-treino de ontem. Para a partida de amanhã, contra o Bragantino, vai ser um time meio misto, vai ser o teste para o Centurion, o teste para o Dória, mas o Muricy Ramalho deve poupar alguns jogadores. Ele deu a dica na quarta-feira, depois do clássico contra o Santos, que dois devem ser poupados: o Rafael Tolói, que está cansado, e também o Denilson, os dois pensando no jogo contra o Corinthians. Há a possibilidade também do Luiz Fabiano ser poupado, e aí jogaria Allan Kardec ao lado de Alexandre Pato no ataque com o Centurion junto. Provavelmente esse é o trio ofensivo do São Paulo para a partida de amanhã contra o Bragantino. Anitta. É isso mesmo, Anitta. Bom dia pra você, bom dia, Garrafa, bom dia a todo mundo que acompanha o Super Esporte. O São Paulo muito provavelmente, quer dizer, já é certo que vai ter duas estreias no jogo deste sábado contra o Bragantino. Dois testes, na verdade, que o técnico Muricy Ramalho vai fazer para saber se esses dois jogadores podem ser utilizados na quarta-feira na partida contra o Corinthians, na estreia do time na Copa Libertadores da América. O zagueiro Dória e o atacante Centurion, os dois serão testados na partida deste sábado. Vai ser uma espécie de vestibular para os dois, dependendo da atuação deles, serão utilizados no jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Aliás, coisa com bastante mistério o trabalho do São Paulo nesta sexta-feira. O treino estava marcado para 9h30 da manhã, toda a imprensa chegou nesse horário combinado, mas os portões só foram abertos uma hora depois. Em todo esse período, o Muricy Ramalho fez um treinamento tático com os jogadores, montando o time. Claro que o mistério não é por causa do jogo contra o Bragantino, sem dúvida nenhuma, já são trabalhos sendo feitos para a partida de quarta-feira contra o Corinthians, que é o grande objetivo do São Paulo neste começo de temporada. Depois que os portões foram abertos, os jogadores aqui no fundo participando de um rachão, aquele animado rachão de véspera de jogo, mas o treinamento mesmo tático feito pelo Muricy, a imprensa não pôde acompanhar. Agora, por falar no Centurion que deve ser a grande novidade do São Paulo neste sábado, o jogador participou de um jogo-treino ontem, ele e o Dória participaram do jogo-treino contra o Nacional, que foi realizado aqui no CT da Barra Funda, e o grande destaque foi que o Centurion mostrou mais qualidades, mais características do que aquelas que todo mundo esperava. A princípio, todo mundo esperava um jogador que atuava pelo lado do campo, driblador e tal, mas no jogo-treino de ontem ele mostrou que pode fazer também
outras funções, jogou como meia armador, meia atacante, chegando por trás, pelo meio mesmo, fazendo bastante tabela, surpreendeu até o Muricy já tinha alertado isso na quarta-feira, que o Centurião era capaz de fazer mais funções, e isso ele mostrou muito bem no jogo treino de ontem. Para a partida de amanhã, contra o Bragantino, vai ser um time meio misto, vai ser o teste para o Centurião, o teste para o Dória, mas o Muricy Ramalho deve poupar alguns jogadores. Ele deu a dica na quarta-feira, depois do clássico contra o Santos, que 2 devem